Audiolivro A Medida de uma Mulher Espiritual. Autor Jeannie A. Yates. Quinta parte. Capítulo 9. Sensatas. Quanto às mulheres idosas, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a serem sensatas. Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Como sinal de maturidade cristã, nenhuma qualidade de vida se destaca mais nas Escrituras do que o autocontrole. Em nosso texto deste capítulo, Paulo diz que se incentivem as mulheres jovens a serem autocontroladas. Porém, ele também mencionou em outros dois lugares como qualidade para os anciãos. Em outra passagem das Escrituras, exortou ambos, os homens mais velhos e os mais jovens, a que fossem autocontrolados. Escrevendo a Timóteo, seu companheiro missionário e jovem, geralmente tímido, Paulo o incentivou com essas palavras: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou autocontrole, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E depois de usar a palavra mais 4 vezes em sua carta a Tito, a fim de ajudar a apresentar o perfil de um modo de vida cristão para todas as idades e ambos os sexos. Paulo chegou ao auge dessa seção de sua carta com uma exortação a todo o corpo de cristãos em Creta. Apelando para a maravilhosa graça de Deus, escreveu, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Tito, capítulo 2, versículo 12. O que significa ser sensato? A palavra básica da língua inglesa que descreve essa qualidade de vida foi traduzida de diversas formas da palavra no texto grego. Mas, na maioria dos exemplos, seu significado é semelhante. Em suas definições primárias e secundárias, relaciona-se com sensatez, sobriedade e um juízo perfeito, descrevendo-se uma pessoa que está no controle de suas faculdades físicas, psicológicas e espirituais e que não está presa por seus desejos, impulsos e paixões. Algumas aplicações para o século XXI. O que Paulo realmente quis dizer quando exortou as mulheres mais velhas a instruir as mais jovens para que fossem sensatas? Examinamos algumas aplicações para o presente século, extraídas de algumas exortações do primeiro século. Desde o primeiro dia em que Jane entrou em cena, todos tiveram a impressão clara de que ela achava que fosse um presente divino especial para o corpo de Cristo. Todos com quem conversavam imediatamente ouvia sua participação e realização em outros círculos cristãos. Ela cantava solos, tocava piano e ensinava em uma variedade de classes da escola dominical. E que argumento decisivo conhecia Billy Graham pessoalmente, o que devidamente interpretado significava que tinha conseguido se colocar na primeira fila numa ocasião em que ele estava cumprimentando as pessoas. Não me interpretem mal. Não há nada de errado em aproveitar a oportunidade de se conhecer um cristão notável. A questão é que Jane não era honesta em suas declarações. Eu conheço Billy Graham pessoalmente, a fim de impressionar outras pessoas. Paulo falou sobre isso em sua carta aos Romanos, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Aqui, Paulo usou a palavra grega básica que geralmente se traduz autocontrolado em outros textos das Escrituras.
Evidentemente, alguns dos cristãos romanos eram como os coríntios, usando seus dons e capacidade espiritual para desprezar outros cristãos. Paulo teve de lembrar-lhes que cada um no corpo de Cristo é importante, até mesmo aquele que tem personalidade menos notáveis. O problema de Jane tem pelo menos duas explicações cabíveis. De um lado, talvez estivesse em destaque toda a sua vida. Essa experiência criou uma necessidade psicológica de se apresentar e ser aplaudida. Por outro lado, talvez fosse privada de amor e atenção quando mais jovem. Isso a levou a se menosprezar. Agora, ela acha que de alguma forma deve ter compensação e, para isso, luta competindo com os outros. Mas, seja qual for a fonte do problema, a manifestação externa é o orgulho e a falta de sensatez nesse setor da vida. O de que ela realmente precisa? Segundo Paulo, é de um bom exemplo dos mais velhos, preferivelmente uma mulher mais piedosa e mais velha, que seja sensível e possa ajudar Jane a compreender seu problema e a tornar-se mais semelhante a Cristo em seu comportamento. O problema de Maria é o oposto de Jane. Pelo menos as manifestações externas. Ela constantemente se afasta dos outros e se sente inferior. Quando outras pessoas se aproximam dela, sente-se desconfortável, teme dizer alguma coisa errada, tornando-se antipática. Sob certos aspectos, o problema de Timóteo parecia-se com o de Maria. Ele era sem dúvida tímido e esquivo, por isso Paulo teve de encorajá-lo com essas palavras. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, timidez, mas de poder, de amor e de moderação, ou autocontrole. Timóteo não tinha do que se envergonhar, tinha uma boa formação, um pai fraco, talvez, porém, uma mãe e uma avó piedosa. Era um servo de Deus escolhido, missionário e companheiro do grande apóstolo Paulo. Paulo pessoalmente chamou Timóteo para o ministério e tornou-se um instrumento por meio do qual Deus concedeu um dom espiritual incomum a esse jovem. Não havia motivos para Timóteo ser tímido e esquivo, mas ele era, e através de toda a sua vida precisou de constante estímulo a fim de viver ousadamente para Deus. Alguns acham que seus problemas de estômago mencionado em 1 Timóteo 5:23 fossem resultado das dificuldades emocionais, isto é, de sua personalidade esquiva e tímida. Maria também precisava de estímulo. Paulo deu a entender em sua carta a Tito que uma mulher mais velha, piedosa, que seja amadurecida nessa área de sua vida, pode servir mais do que qualquer outra para ajudar Maria a vencer seu complexo de inferioridade. Resumindo, ela precisa de exemplos femininos piedosos. A esta altura, pode-se lucrar recorrendo à psicologia. As crianças que fazem identificações inadequadas nos primeiros anos de sua vida geralmente têm dificuldades em se descobrir ou realmente conhecer quem são. Por exemplo, uma menina por volta dos 3 anos de idade começa o processo de identificação com sua mãe, adquirindo qualidades femininas. Ao crescer e entrar na adolescência, a necessidade de um modelo feminino adequado se torna cada vez mais premente. Quando esse processo não se verifica, frequentemente afeta a capacidade da mulher na vida posterior, desenvolvendo uma autoimagem deficiente. Sem dúvida, foi por isso que o Espírito Santo orientou Paulo a enfatizar que as mulheres idosas ajudassem as mais jovens a se desenvolver certas qualidades em suas vidas. Obviamente, muitas daquelas jovens tinham falta de exemplos adequados, pois tinham crescido em lares pagãos. Bárbara e Cíntia são irmãs. O problema delas é parecido, mas também diferente. Ambas são recém-casadas. Ambas focalizaram as coisas materiais para chamar a atenção, mas de modos diferentes.
Bárbara se veste com extravagância, geralmente provocando seu marido a um estado de ira e revolta. Ela gasta além de suas posses, comprando roupas caras e joias que usa poucas vezes em ocasiões raras. Seu desejo de impressionar outras pessoas, particularmente outras mulheres, parece quase insaciável. O problema de Cíntia, embora nas raízes relacionada com o de Bárbara, manifesta-se de maneira bem diferente. Ela também se sente obcecada pela ideia de impressionar os outros, mas o objeto de seu comportamento chamativo são os homens. Ela gasta com extravagância, mas seus hábitos em vestir-se concentram-se na sedução. Sabe que pode atrair os olhares de todo homem de sangue quente e conscientemente planeja atingir seu alvo. Obviamente, seu marido se sente desesperadamente ameaçado. Ela é muito fria e insensível com ele em casa, mas em público age sedutoramente para com ele e também para com os outros homens. Paulo advertiu as mulheres cristãs contra essa espécie de comportamento. Da mesma sorte, ele escreveu que as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e bom senso, isto é, com sensatez e autodisciplina, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuários dispendiosos, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Não me interpretem mal. Paulo não está dizendo que uma mulher não pode se embelezar. Ele está advertindo contra o comportamento materialista que se baseia em atitudes autocentralizadas. Está falando de mulheres que não são sensatas nessa área de suas vidas, não usam bom senso. Sua necessidade pessoal de atenção são tão fortes que perdem a devida perspectiva mesmo dentro da moral cristã, e no que é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Tanto Bárbara como Cíntia foram negligenciadas quando crianças. Quando todas as outras meninas tinham vestidos bonitos e experimentavam a aceitação normal, sendo elogiadas, elas ficaram de lado, diferentes. Agora estão compensando uma de um modo e a outra de outro. Porém, emocionalmente os resultados são os mesmos. Elas sentem que estão obtendo a atenção que lhes faltou quando criança. Dentro dos padrões bíblicos, as duas atitudes são erradas, mesmo que tenham raízes psicológicas. Ambas, Bárbara e Cíntia, precisam de autocontrole para se tornarem mulheres piedosas e amadurecidas em Jesus Cristo. E repetimos, precisam do exemplo de mulheres cristãs mais velhas que as possam instruir no desenvolvimento dessa qualidade. Capítulo 10. Honestas. Quanto às mulheres idosas, sejam mestras a fim de instruírem as jovens recém-casadas a serem sensatas, honestas. Tito, capítulo 2, do versículo 3 ao 5. A pureza, particularmente em questões sexuais, destaca-se nas páginas da Bíblia como um sinete da maturidade cristã. E isso, sem dúvida, é o que Paulo tinha em mente, quando instruiu as mulheres mais velhas a ensinar as mais jovens a serem honestas. A palavra grega agnos significa literalmente ser puro de carnalidade, ser casto, ser modesto. A civilização do tempo de Paulo foi notória por sua imoralidade. Os homens, particularmente, viviam de acordo com seus impulsos sexuais. E como em nossa civilização do século XXI, as mulheres estavam sempre à disposição. O que os homens queriam, geralmente obtinham. Essas mulheres dos dias de Paulo, exatamente como as de hoje, eram sem dúvida mais motivadas por necessidades emocionais do que por impulsos físicos, mas o resultado era imoralidade e impureza. ênfase bíblica. Os assuntos enfatizados pelos escritores bíblicos refletem os principais problemas das igrejas do Novo Testamento. E nenhum problema foi tratado mais consistentemente do que a imoralidade.
Quase nenhuma carta foi escrita que não tratasse desse assunto específica e vividamente com franqueza. Timóteo, que era um jovem pastor solteiro, evidentemente enfrentou inúmeras oportunidades de envolvimento sexual ilícito. Havia grande quantidade de mulheres à disposição. Consequentemente, Paulo advertiu esse jovem a sempre se tornar padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E quanto às mulheres de sua própria idade, Paulo falou sem rodeios. Trate as moças como as irmãs, com toda a pureza. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 2. E só para ter certeza de que Timóteo realmente entendia a seriedade da questão e com que rapidez qualquer homem, por mais espiritual que fosse, poderia se tornar presa da tentação sexual, voltou a expressar sua preocupação algumas linhas adiante nessa mesma carta. Conserva-te a ti mesmo puro, admoestou Paulo. Temos abundantes evidências bíblicas para demonstrar que Timóteo era um jovem muito sensível, tanto emocional como fisicamente. E como o rei Davi, que também evidenciou tais traços de personalidade, foi sexualmente vulnerável. Um homem que tem um coração aberto para Deus, geralmente também tem um coração aberto às pessoas. E o coração de um homem aberto às pessoas, geralmente pode se transformar num coração muito aberto para mulheres em particular, especialmente em períodos de solidão e inatividade. O que pode ser um motivo puro no início, pode com frequência levar a atos impuros. Paulo se preocupava com que todas as mulheres cristãs, jovens e idosas percebessem sua responsabilidade de manter puros os relacionamentos com os homens. Em muitos aspectos, as atitudes das mulheres e seu comportamento são mais determinantes que os dos homens. Embora possam, sob muitos aspectos, ser classificadas de mais fracas, quando se trata do poder e controle sexual, são definitivamente as mais fortes. A história está cheia de narrativa de homens que, embora chefes de reinos e povos, frequentemente caíram nas garras de lindas e sensuais mulheres. Pense no rei Herodes do tempo de Jesus. Vivia com a esposa de seu irmão Filipe, Herodias, cujo próprio plano tivera uma parte sem dúvida significativa nesse relacionamento público, mas ilegítimo. João Batista falou ousadamente contra esse arranjo imoral. Não te é lícito possuí-la, exclamou corajosamente para que Herodes e todos os outros o ouvissem. Mateus capítulo 14, versículo 4. Herodes ficou embaraçado, mas nem de perto tanto quanto Herodias, que o odiava, querendo matá-lo. Mas, conforme Marcos registra, não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Mas o ódio de Herodias gerou um plano maldoso que custou a cabeça de João. Sua oportunidade surgiu numa noite quando Herodes se encontrava sob a influência da linda filha de Herodias, que executou uma dança sensual para todos os líderes da Galileia. Altos oficiais, comandantes militares e outras pessoas notáveis. Era aniversário de Herodes e, sem dúvida, a combinação do envolvimento com o mal, o álcool e a concupiscência levaram-no a prometer à filha de Herodias qualquer coisa que seu coração desejasse, até a metade do seu reino. Nesse momento, Herodias entrou em ação. O plano que idealizou estava atingindo o alvo. Insistiu com a filha que pedisse, por mais grosseiro que fosse, a cabeça de João Batista sobre uma bandeja. Herodes, embora chefe do povo, por causa de seu orgulho, fraqueza e dependência de uma mulher sensual e perversa, deu ordem para que João fosse morto. Que coisa trágica! Mas é a verdade.
Os favores sexuais de mulheres têm colocado homens de toda espécie de joelhos, levando-os a perder fama, fortuna e posição. Tony era uma pessoa assim. Em determinada ocasião, estava ocupado no trabalho cristão. Ele e sua linda esposa vinham amadurecendo em idade. Ele conheceu uma jovem, muitos anos mais nova, que obviamente precisava da imagem de um pai, e ele precisava da satisfação do ego que ela lhe podia dar com seus favores sexuais. Consequentemente, deixou a esposa, desiludiu seus filhos e claramente mentiu àqueles que o confrontaram com o seu pecado. Espiritualmente, voltou as costas a tudo quanto defendia antes. Psicologicamente, transformou-se numa massa nas mãos dessa jovem mulher. Mentalmente, seu raciocínio tornou-se bizarro e irracional. Era como se estivesse sob um feitiço hipnótico. Sob alguns aspectos, isso é irônico. A Bíblia ensina que o homem deve ser o mais forte, o líder, aquele que tem a responsabilidade e o controle. A mulher deve ficar em sujeição numa posição de respeito e honra. Mas, sob tudo isso, Deus não retirou da mulher o poder máximo sobre os homens, o sexo. Usado de maneira egoísta e pecadora, ela tem potencial para manipular consistentemente o homem para sua própria vontade. Foi contra isso que Paulo advertiu. De maneira nenhuma, isso deveria fazer parte do modo de vida da mulher cristã. Assim, Paulo mandou que Tito dissessem às mulheres idosas para instruírem as jovens recém-casadas a serem sensatas, honestas. O apóstolo Pedro tratou da questão da pureza quando escreveu às mulheres casadas com maridos não cristãos. Mulheres, sede vós, ele escreveu, submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Conhecer Cristo como Salvador devia operar transformações significativas no modo de vida, particularmente na área dos valores morais. E embora o marido incrédulo naquele tempo devesse provavelmente continuar moralmente fraco, Pedro instruiu as esposas crentes a respeito de demonstrarem fidelidade e pureza conjugal. Essa combinação de submissão com a beleza incorruptível de um espírito manso e tranquilo geralmente resulta na conversão de um marido incrédulo. Embora as Escrituras não garantam que essa atitude há de funcionar sempre, em muitos casos funciona, mesmo na atualidade, especialmente se a mulher consistente e pacientemente pratica esses princípios. Há no homem uma tendência inerente de atender a mulher que o respeita, lhe é leal e pratica a presença de Jesus Cristo. Essa espécie de comportamento a Bíblia apoia como influência e controle legítimos. Embora possa levar tempo, os resultados estão geralmente por vir. A experiência de Jane comprova essa verdade bíblica. Converteu-se a Cristo no estudo bíblico para mulheres. Ela e seu marido Jim tinham frequentado coquetéis e se envolvido com um grupo de amigos muito livres, considerando que vários deles periodicamente trocavam de parceiros. Então, eles tinham aderido à prática. Ainda que Jane não gostasse muito daquilo, mesmo antes de ser cristã, foi levada pelos amigos. Quando se tornou cristã, Jane percebeu que seu modo de vida não sintonizava com os valores cristãos. A orientadora do estudo bíblico ajudou a focalizar as instruções de Pedro em sua primeira epístola. Jane começou imediatamente a praticar esse princípio. No começo, seu marido se mostrou cético, até mesmo aborrecido, mas a superficialidade do seu modo de viver, comparada com a realidade e a profundidade do novo estilo de vida de Jane, finalmente o convenceu da realidade do cristianismo. Hoje, Jim também é cristão, e a vida do casal jamais foi tão rica e compensadora.